Com as greves que já duram mais de 50 dias para professores e quase 90 técnicos administrativos, o presidente Lula, juntamente com o ministro da Educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou um aporte de 5,5 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, mais conhecido como PAC, destinado às universidades e hospitais universitários. Esse movimento, revelado após uma reunião com reitores de universidades e instituições federais, visa não apenas atender às demandas por melhorias na infraestrutura educacional, como a construção de novos campi e aprimoramento dos hospitais de ensino. Ao mesmo tempo, sinaliza uma tentativa de resposta às reivindicações dos grevistas, que incluem ajustes salariais e reestruturação de carreiras. Vamos lançar aqui uma discussão, começando com Nelson Kobayashi. Eu sou a favor, primeiro, ou de universidade privada, privatização das universidades públicas em ensino superior, ou que as universidades públicas tenham ali uma cota de bolsas, mas sejam pagas por aqueles que podem pagar. Do contrário, nós vamos continuar financiando as universidades e, com muito custo, Unicamp e USP estão entre as 100 melhores do mundo. Entre as 100 melhores, mas quase ali entre as 100. Você vai nos Estados Unidos, se você pagar, você frequenta Harvard, a Universidade de Chicago, Stanford, enfim, Berkeley. Eu queria a sua opinião. Essa 5,5 bilhões teriam que ser pagos pelo contribuinte ou poderiam ser pagos pelas pessoas que estão e podem pagar? E quem não pode pagar, na sua cota, na sua bolsa de estudos. A sua opinião, Nelson Kobayashi, girando o assunto e briga. Eu quero muito debate, muita briga hoje. É uma proposta interessante, Capês, mas eu acho que a gente poderia caminhar bem se a gente já tivesse uma equiparação do que é investido no ensino público superior para o que é investido no ensino público básico, do ensino público fundamental, ensino público médio, o que a gente infelizmente não tem. Se a gente pega, por exemplo, os países da OCDE, há uma equiparação. Os países mais desenvolvidos aplicam o seu investimento em educação na formação básica, ou seja, eles saem melhores para uma disputa a qualquer faculdade, seja faculdade pública, seja faculdade particular. Mas no Brasil, infelizmente, há um desvirtuamento das prioridades e há muito dinheiro público em universidades e pouco dinheiro público para ensinar a ler e a escrever, para alfabetizar, tanto que a gente tem números ainda muito altos, índices altíssimos de analfabetos nas nossas escolas. Mesmo frequentando escolas, ele vai passando de ano e continua sendo analfabeto, e no mais das vezes muitos analfabetos funcionais também. Ele até sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto. Aí o que acontece? Chega numa universidade, geralmente uma universidade particular, porque ele não consegue passar numa universidade pública, que é preenchida com aqueles que estudaram nos melhores colégios particulares. Enfim, aquele que teve a formação básica que sem o melhor investimento, ele vai acabar numa faculdade e vai ter que aprender a ler, escrever, interpretar texto já na sua graduação, e lá no final das contas se torna um profissional de não tão bom nível quanto aqueles das melhores faculdades públicas. A gente deveria investir mais no ensino básico. Sérgio Zagarino, 5,5 bilhões para o ensino público universitário. As universidades do Brasil produzem muito pouco em termos de pesquisa para o país. Fica um conhecimento hermético, aquelas teses super eruditas que não servem para nada, ficam só nas prateleiras das bibliotecas, e a universidade está virando um fim em si mesmo. Você pega universidades nos Estados Unidos, na Europa, Sudeste da Ásia, China, Rússia, que tem um excelente ensino universitário. Eu pergunto para você, está na hora de rever essa questão? Capês, tem que rever isso para ontem. Afinal de contas, no Brasil, o pobre paga para o filho do rico estudar na universidade pública. É isso, é simples. A conta é essa. A faculdade pública ela é financiada por toda a cadeia produtiva do Brasil, que é o pobre. E quem estuda, o Koba comentou muito bem, quem estuda na USP, na Unicamp, nas maiores universidades aí, públicas do país, é o filho do rico. É aquele que teve a condição de ter a melhor escola, depois fazer um curso preparatório. Eu não estou dizendo que é demérito, eu estou dizendo que a gente tem que rever o formato. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue fazer com que a pessoa que tenha condições de pagar um excelente estudo o faça.
E aí você teria mais oportunidades para fazer com que a pessoa que não teve tanto recurso na vida possa ali, de fato, fazer de forma gratuita a universidade pública. E a gente precisa também mudar, virar a chave. A pirâmide educacional no Brasil hoje, ela é completamente ao avesso. A gente tem que ter investimento lá na primeira infância. O futuro da educação no Brasil não vai ser corrigido agora pelo governo federal, estadual, enfim, nos próximos 2, 4 anos. São todas medidas que vão ser ali paliativas. O futuro do Brasil depende de uma política pública que seja ela de Estado, que pense em 20, 30 anos, para gerações futuras, não deixar com que aconteça o que está acontecendo agora. Hoje no Brasil, saiu recentemente uma pesquisa de que nós temos 5 milhões de brasileiros entre 16 a 24 anos que não estudam e nem trabalham. Vejam, são brasileiros que, infelizmente, estão fadados ao fracasso. E isso tem que ser modificado com política pública pelo governo. Quando o Koba comentou da faculdade particular, é verdade. Às vezes, o Koba, eu pego alunos que têm dificuldade com português, que entram no primeiro semestre da faculdade de Direito, que não tem ali o português adequado. E esse aluno, ele chega lá com um sonho, não estou dizendo que é culpa dele, é um sonho. A pessoa, quando entra na faculdade, é um sonho de mudar de vida. E aí, a gente tem que ter todo um trabalho de conseguir pegar aquela pessoa que teve uma história educacional, cultural diferente de outras e tentar equilibrar para fazer com que todas elas saiam da faculdade com as mesmas oportunidades para o mercado de trabalho, que ele é para todo mundo. Mas o universitário no Brasil hoje está completamente defasado. E antes de passar a palavra, eu só queria corrigir aqui o meu amigo Leandro, porque, Leandro, desculpa. Quando você falou... Tá desculpado. Não, Com um amigo desse, o Leandro não precisa de inimigo. É uma correção aqui no programa ao vivo, porque você falar que 17 setores da indústria não são eficazes, eu tenho que te corrigir. A indústria, ela é eficaz. E só para pontuar e passar a palavra, a medida provisória aqui que o Fernando Haddad está fazendo, eu gosto de popularizar o assunto. Vai deixar a conta do consumidor, a conta de toda a população mais cara por causa de decisões que são ineficazes, não da indústria, mas sim do governo. Na discussão, eu estava muito bem acompanhando o Koba e o Leandro aqui discutirem, e ficou de forma muito clara, bem popular para você entender. O governo não tem de onde te dar dinheiro. O que o governo anterior tinha feito, por exemplo, o governo Bolsonaro, que tinha ali o único governo da história que tirou o imposto da gasolina, que foi o PIS/COFINS, o governo atual já colocou, dizendo que era necessário para equilibrar as supostas contas que ele deixa jogar para frente, mas, na verdade, agora, para atender a decisão do STF, que também é um absurdo, concordo com o Koba, ele vai ter que fazer com que o crédito que os empresários que são ineficazes, segundo o nosso amigo progressista, e é engraçado, porque geralmente quem tem esse tipo de pensamento é quem não produz nada. Você pega o empresário que assiste o programa, ele olha, Leandro, e ele fala assim, cara, como é que esse cara está falando que não produz? Você vem falar que a indústria não produz? Resumindo tudo, a conta vai ficar mais cara aí da gasolina para você que está em casa. Então, é o seguinte, o Leandro Ferreira foi gratuitamente provocado pelo Sérgio Zagarino, que começou com uma frase, olha, amigo, que medo desse tipo de frase. Mas, como eu gosto de suspense e quero ver qual é o controle emocional do Leandro, eu vou ouvir primeiro o João Belutti. Depois o Leandro vai se acalmando, porque se ele fosse responder agora, ele poderia falar alguma coisa num tom além daquele que o programa exige. João Belutti, eu quero ouvir a sua opinião sobre as universidades públicas que custam muito e retornam pouco. Bom, é verdade, Capês. A gente precisa discutir como sociedade o que a gente quer dessas universidades, né? Que elas são super caras, né, para o ente público e elas, a maior parte dos gastos é com a folha, né, folha de pagamentos e inativos, que custa muito, né, em toda a máquina pública isso. Agora, o que a gente observa é que nós estamos financiando, né, especialmente nas universidades de humanas, teses para falar que a Dilma Rousseff sofreu golpe, essas coisas, a gente que paga isso. Então, a universidade ela está descolada do que a população quer. A gente precisaria de uma formação mais efetiva do ser humano mesmo, na escola de base e o ensino superior. Quem quiser fazer, que contrate por sua conta própria. Agora, ela é muito custosa para a sociedade, né? Deveria, de fato, ter investimento estadual, na minha visão, na área de humanas, na área de biológicas, e exatas, né? Deveria ter. Agora, na parte de humanas, a gente observa, acompanhando as teses, o que é ventilado nas faculdades, que é descompassado com o que a sociedade almeja. Então, a gente tem um grande aspecto ali da atuação das políticas de esquerda, políticos de esquerda nas universidades, formação de muitos militantes, e a gente gostaria que tivesse cota, né, para professores conservadores, né, porque está com muita cota para todo mundo, para ter para
professor conservador, porque a gente tem muita formação de militante, essas teses de a Dilma sofreu golpe, isso vem das universidades públicas, que a gente está pagando uma tese de mestrado para falar que a Dilma sofreu golpe, e essa tese, inclusive, que eu estou insistindo da Dilma, ela venceu nas universidades, é uma tese vencedora. Nas universidades essa tese venceu de que a Dilma sofreu um golpe, mesmo o Congresso votando para impeachmentá-la. Então, assim, é muito custosa, custa especialmente folha e inativos, e a gente precisa decidir o que a gente quer como sociedade. Na minha visão, deveria investir na escola de base e a universidade ser paga. Muito bem. Quer dizer, Leandro Ferreira, as universidades públicas estão infiltradas por ideologia. Discute-se muito, tem greve, muito uso de drogas. Ali, as residências da USP são ocupadas por pessoas que não são estudantes. Então, eu quero saber o seguinte: esse dinheiro público não está revertendo em prol da população, da sociedade? Estamos gastando muito com universidade pública? Talvez a sugestão do João Belutti seja melhor. Vamos pegar esse dinheiro público e aplicar no ensino de base. Primeiro fazer o alicerce, para depois cuidar do teto da casa. O que adianta colocar um aluno numa universidade que não sabe ler um texto? Então eu quero ouvir você. Você que deve ser a favor da universidade pública, foi provocado pelo Sérgio Zagarino, responda a ele e responda a mim. Capês, eu sou a favor da universidade pública e muito me orgulho de ser um egresso da universidade pública, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do ABC e agora na Universidade de Campinas, né? Então, eu também sou formado pela USP, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e tenho muito orgulho e mantenho a minha crítica. E você sabe que, bom, depois a gente conversa sobre a Faculdade de Direito, que está criando lá alternativas como na forma de um endowment. Acho que isso é muito mais complexo, não dá para a gente falar aqui, mas tem uma coisa que é o seguinte, esse papo de querer acabar com a universidade pública tal como ela é uma obsessão dos conservadores. Eles são obcecados com a ideia de impedir as pessoas de pensarem livremente, eles são obcecados com a ideia de impedir as pessoas de terem tempo para produzir dentro do prazo que é necessário para que o conhecimento seja espalhado e seja produzido. Eles têm uma obsessão por impedir que as pessoas não tenham mobilidade social por meio da universidade pública, haja visto o que fizeram lá atrás com as cotas, né, tentaram impedir. Hoje, se você vai numa universidade pública, não é mais esse perfil de filhinho de papai que estão pregando aqui. Muito pelo contrário, a universidade pública está cheio de negros e negras. A universidade pública, inclusive no estado de São Paulo, que criou cotas sociais, tem participação hoje de pessoas que vieram da escola pública, que prestaram o Enem, né? E não é mais aquele exclusivamente que pagou cursinho por anos e anos para conseguir entrar. Mas, só para dar alguns números aqui, eu quero dizer o seguinte, né? Tem alguns estudos que demonstram a produtividade da universidade, né? E se você fizer a conta aqui, no estado de São Paulo, por exemplo, tem estudos que mostram que 11 bilhões investidos em um ano nas universidades retornaram para a sociedade 12,6 bilhões. E, o investimento em educação, em qualquer nível que seja... Estudo que é esse? Feito pela universidade. Esse estudo foi financiado pela FAPESP. É lógico. Pelo Carlos Azzoni da FEA, da Faculdade de Economia e Administração, que é uma faculdade tida como conservadora na USP. Né? Então, você tem estudos que demonstram, número por número, como dá retorno, e todo investimento em educação dá retorno. Acontece que o investimento no ensino superior, ele é importante para garantir para o país aquilo que é indispensável para o desenvolvimento, que é maior produtividade. Esse ganho que tem em relação ao investido vem da produtividade das pessoas que passaram pela universidade pública. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Foi na universidade pública, por meio da COP, que a gente conseguiu achar o pré-sal e fazer com que a Petrobras tivesse a oportunidade lá de desenvolver tecnologia que é utilizada para aumentar a produção de combustíveis. O INPE tem origem e participação de professores da USP, ajuda lá, por meio de satélites, a verificar no país inteiro como caminha o monitoramento do clima, por exemplo, das florestas, das chuvas, até a previsão do tempo que chega para você. Outra, para o pessoal não falar assim, isso é tudo órgão público que fica criando, a Petrobras é ineficiente. Sabe onde nasceu o iFood?
numa incubadora da Unicamp, Capês. Numa incubadora da Unicamp, é uma unicórnio. Uma empresa unicórnio. Né? Então, esse papo de que a universidade pública não dá retorno é uma alucinação de alguns setores da sociedade brasileira que não querem que tenha dentro das fileiras das populações que mais precisam acessar pessoas com a mesma oportunidade de pensar e produzir conhecimento como, de fato, essas pessoas que pensam assim têm. Né? Então, eu não vejo contradição alguma em investir na universidade pública. Esses 5,5 bilhões vão chegar não só para o ensino superior, como a gente imagina aqui, as universidades federais, que o pessoal fala que só tem maconheiro, mas vão chegar para Instituto Federal, que são as ilhas de excelência de ensino técnico e ensino profissionalizante, vão chegar para os hospitais universitários, como o HC, Hospital das Clínicas, inclusive é no caso da USP, e assim por diante. De mais a mais, quando alguém vem falar assim, que a universidade está tomada de esquerdista, eu lembro do meu tempo de USP, que nem faz tanto tempo assim, né? E eu só encontrava professor tucano pela frente. Eram raras as exceções de professores progressistas. Haja visto que o impeachment da Dilma foi assinado por quem? Uma professora da universidade pública. Gente, esse papo de que só tem esquerdista não é verdade. É só dar um pulinho lá, vocês vão ver que tem muito mais gente do outro lado. É uma professora... Então vamos lá, Nelsinho, vamos lá. Primeiro ele falou isso, eu quero depois que vocês vejam os vídeos da posse do Procurador-Geral no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP exatamente de São Francisco. Mas você vai falar? Aí eu pergunto o seguinte, Nelsinho, quantos prêmios Nobel a Universidade Pública deu para o Brasil? Quantas invenções... Mínima ideia. Então, eu quero saber o seguinte, o ITA teve uma grande contribuição... É público. Uma universidade pública. O ITA é uma universidade pública. Sim. Era uma universidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tudo que é escola militar, cívico-militar, tem meu apoio. Então, eu queria te perguntar o seguinte, meu querido Nelson Kobayashi. Resolver o problema da política de cotas, eu não quero entrar nessa polêmica, mas se obriga as universidades privadas a darem um percentual de bolsas de estudo para as pessoas, porque elas também lucram através de uma atividade que é praticamente delegada. Eu pergunto, o que você discorda disso que falou o nosso querido Leandro Ferreira, que falou, mas eu continuo achando que elas estão infiltradas por esquerdistas? Olha só, o Leandro Ferreira falou que os conservadores, eles não aceitam a ideia alheia, né? Uma opinião diversa, enfim. E aí eu ia convidar mesmo a audiência a assistir o vídeo da posse do Procurador-Geral de Justiça no Largo São Francisco, no Salão Nobre, em que membros ali do Centro Acadêmico 11 de Agosto, histórico centro acadêmico, por onde passaram diversas autoridades que chegaram, inclusive, à presidência da República, enfim, e a postos importantes no governo, mas os membros atuais do Centro Acadêmico 11 de Agosto não queriam deixar entrar na faculdade, nem o procurador e nem o governador do estado de São Paulo. Eles disseram que ali não era ambiente para entrada, eles não aceitavam a entrada no ambiente físico do Salão Nobre da Faculdade de Direito. Então a universidade não é mais pública? É privada? Pois é. Pertence a eles? Pertence a eles e outra, né? Era um Barra Janaína também. E a professora que assinou, conjuntamente com o Miguel Reale Júnior, o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, agora, quando deixou seu mandato de deputada estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo, que voltou à sua função de professora da USP, também teve resistência, e esses alunos, que segundo o Leandro não são de esquerda, não é um ambiente tomado por militantes, esses alunos não queriam autorizar a professora Janaína Pascoal a dar aula lá, ou seja, porque eles não concordam ideologicamente com o que pensa ela e pelo fato, claro, dela ter assinado o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Esses mesmos alunos aí da Faculdade de Direito da USP e, na ocasião, representados pelo Centro Acadêmico, também foram a Brasília, na gestão do Michel Temer, para tentar impedir a nomeação dele a ministro do Supremo Tribunal Federal, na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, eles têm que decidir quem é que entra e quem é que não entra no Salão Nobre da USP, eles têm que decidir quem é que dá aula e quem é que não dá aula na Faculdade de Direito Pública, eles têm que decidir até quem é que o presidente vai escolher para nomear para um cargo importante na nossa República. E o Leandro está falando que os conservadores é que não aceitam a opinião alheia. Eu queria, Leandro, que você, meu amigo, queria que você, meu amigo, explicasse como é que esses alunos que tomam tantas decisões pelos outros são os alunos
plurais, do diálogo e que não são contaminados pela militância política progressista. Leandro Ferreira. Os alunos, eles ficam 4 anos na universidade. Gaguejou, desculpa. Gaguejou. A universidade ela é uma instituição, Koba. Isso aí, você está falando de aluno que, por conta de um evento ou de outro evento, Falei o corpo só da USP, universidade, o corpo da universidade não é esse que você está falando. O corpo da universidade são os trabalhos científicos produzidos lá. O corpo da universidade é o conhecimento que está lá e que vai para fora. São os diplomas que são entregues no final de cada ano. São as teses de mestrado e doutorado que têm uma importância para o desenvolvimento econômico do país, né? E para não ser muito longo aqui, já que o Capês veio aqui falar de prêmio Nobel, porque a gente tem essa síndrome de vira-lata, né, Capês? De só achar que o que vale é o que está lá fora, né? Então, eu recomendo que você conheça o César Lattes, físico brasileiro que foi indispensável para descobrir qual é a partícula que mantém o átomo unido. Olha o tamanho da importância. O César Lattes é de origem da universidade pública, né? Quase foi ganhador do prêmio Nobel, só não levou porque tinha um colega líder de pesquisa que era britânico e que, por isso, foi ele o agraciado. Mas a descoberta, quem fez e que garantiu esse prêmio Nobel é o César Lattes. Então, essa história é muito conhecida no meio científico como sendo o físico brasileiro que ganhou, mas não levou o Nobel. Muito bem. Está aí o César Lattes e continuo falando tudo que eu falo sobre a escola, a universidade pública, apesar do César Lattes. Você perguntou do Nobel. Então, vamos lá. Tô te falando. Bom, tá bom.